Fala pessoal, outra questãozinha bem simplificada, outra questão bem assim, que muita gente esquece, deixa pra lá, ignora, acha que não tem importância, acha que não tem uma base e tal. Recentemente eu fui para uma prova, um aluno meu, um amigo meu, para ser bem mais exato, um ex-aluno meu, que é amigo meu. Durante a prova, gerando muita potência desnecessária, gerando muito acúmulo de fadiga e tal, perdendo energia, resumidamente colocando força desnecessária. Lembrando que muita gente acha que para colocar força precisa estar com a marcha pesada e que força é só relacionado a se você colocar realmente a intensidade muito forte aplicada a aquele objeto, que no caso o pedal, e acha que cadenciar alto não é colocar força. A gente precisa entender que cada RPM da cadência, cada rotação por minuto que a gente coloca, a gente está gerando e gastando energia. Então, se você perceber, independente da sua cadência, seja leve ou baixa, seu coração está batendo. Você está aplicando e gerando força ali, e sua potência, caso você use, ela está contando, porque você está fazendo um trabalho ali. Então, de uma forma bem resumida, existe uma cadência ideal? Não existe uma cadência ideal. Existe um parâmetro de uma cadência aproximadamente que chegue ao ideal, que é de 76 RPM a 82. Ah, então Tiago, eu vou andar de 76 a 82 direto ali. Não. E se for uma descida? E se for um plano? E se for uma subida? Aí já muda sim. Mas o parâmetro de cadência média é esse parâmetro. De 76 a 82 a gente consegue ter uma cadência média, possivelmente mais estável do que você andar numa cadência avulsa de 90, de 100, ou de 70, ou de 75. Existem ciclistas mundialmente famosos, campeões do Tour de France, do Giro e tal. Vou dar um exemplo, Chris Froome, que ganhou tudo na sua época, extremamente respeitado, um cara que frisa muito essa questão de RPM de cadência, um cara que gira muito. Quem conhece Chris Froome sabe que ele anda no parâmetro de métricas exatas ali. E observando os treinamentos dele, só cadências acima de 84, cadências de 90 de RPM por minuto média. Então é um cara que gira muito mesmo. Isso chamou muita atenção de muita gente. Então, frisando isso, a galera achava que ele estava andando muito leve ou muito baixo por estar girando muito. É uma característica dele. Voltando a falar, depende muito da ocasião. Quando a gente fala ocasião, do clima, do percurso, de todo esse protocolo para a gente aprimorar uma cadência. Então a característica dele girar, ele gira bastante, gosta disso, desce pedalando, girando. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte: a gente nem pode andar cadenciado muito alto, tão leve, quando a gente está no plano, muito menos na subida e muito menos na descida. E ao contrário também, a gente não pode cadenciar muito pesado, descida, subida ou no plano. Então existe aquele intervalo, existe aquela cadência mais aproximada para a nossa realidade. Qual é? Primeiro você precisa entender o perfil do atleta. Se ele é um atleta mais explosivo, se tem aquele passo, aquela explosão, aquela resistência, como é a questão em si do conhecimento dele de percepção, para aprimorar uma cadência para ele. Eu particularmente não gosto de estar passando treino com cadência se não for um específico voltado para algum objetivo que eu queira com aquele aluno, ou algum propósito de alguma coisa naquele treino que exista a cadência. Porque se você pensar comigo, o atleta ele vai estar cadenciando em uma subida, em uma descida, ou no plano, ou o que seja, no mountain bike, tá? A gente pode aplicar isso também no ciclismo de estrada. O atleta ele vai estar ali cadenciando, tal. E em determinado tempo ele não vai conseguir controlar. Em determinado treino vai ficar um treino meio desgastativo mentalmente, porque
A questão da cadência em si é bem complexazinha, mas a gente precisa entender o seguinte: se eu mencionei de 76 a 82 cadência de RPM médio por treino, já é algo mais interessante de você protocolar. No plano existe outra eficiência de cadência, sim, mas tudo depende do teu percurso, do teu decorrer daquela questão ali. Na subida também, e na descida a gente sabe que é o livre, para a gente tentar fazer a descida mais limpa possível. Mas a questão desse vídeo é frisar aqui: tem muita gente que não entende nada sobre RPM, gasta muita energia, rotaciona demais o pé, tá acumulando fadiga, tá perdendo potência, tá gerando desgaste e vai prejudicar assim a sua competição. Ou ao contrário, tá girando muito pesado, subindo, descendo, tal, tudo. Então, gente, de forma bem resumida, vamos entender o que é cadência, vamos entender a sua base, para que funciona, qual a importância dela, qual o parâmetro aproximadamente a gente consegue desenvolver numa cadência perfeita. Existe tudo isso, sim. A gente tem que saber que todo parâmetro ele é bem-vindo. Quando eu falo isso, é frequência, potência, cadência, percepção, tudo que for de parâmetro a gente precisa absorver de uma forma mais limpa e ter tudo que for de parâmetro ao nosso favor. Não adianta você colocar a cadência ali, só colocar por colocar, porque achou bonitinho a cadência e vai colocar por colocar. Não, a gente tem que entender. Você tem que saber qual é a sua percepção para aquela cadência, o desenvolvimento, qual é a cadência que mais que seja estável para você na subida, no plano, tá? Tentar fazer treinos de RPM, de rotação, através do seu objetivo específicos, para tentar estabelecer uma cadência, uma intensidade. É bem legal isso, que a gente já começa a introduzir o treino de potência nisso, a gente já começa a introduzir o treino de frequência nisso, sim. Por quê? Porque você vai estar conseguindo aplicar uma intensidade única. Imagina, você está ali, segura de 76 a 82, 83 ou até 85 de RPM de cadência durante o treino todo. Vai ficar aquela variável muito baixa mesmo, e você controla ali o treino todo. Então, possivelmente vai ficar um treino bem mais estável, bem mais produtivo, um desgaste bem menor, tá? E você vai conseguir entender a questão da aplicação de intensidade. Então vai ser tudo em benefício, vai ser tudo interessante para você. Então, quando a gente fala sobre cadência, como vocês podem ver, é um assunto bem complexo, um assunto bem longo, a gente poderia passar bem mais tempo falando aqui. Mas para não ficar um assunto cansativo, para de achar que a cadência é só mais um dispositivo bonitinho que vai te colocar para aparecer aquele númerozinho na tela do teu ciclo no computador. Que ela é bem mais do que isso, ela é bem mais produtiva do que isso, tem outras funções. É preciso entender, conversar com o teu treinador, fazer alguns treinos específicos de cadência, para tu estar com essa rotação aí em dia, não tá gastando força desnecessária, não tá gastando força no momento que não deve, e não tá fazendo a aplicação da rotação certa, tá? Então tudo funciona, tudo é um conjunto, tudo é parâmetro, e você precisa entender sim, tá? Então pega essa dica, pega essa visão. Sabendo a cadência certa, até o teu treinamento geral em si vai melhorar. Voltando a frisar, não existe a cadência certa, tá? Falei errado agora. Sabendo a cadência ideal para aquele momento, aí sim, fica bem legal, fica bem mais produtivo, você vai andar mais, desenvolver mais e economizar mais força, tá? Guardar mais energia para o momento certo. Tamo junto.